A paz do Senhor Jesus para todas, né? Estamos aqui na live de missões, maravilhosa essa live, né? E estamos aqui com a oportunidade, né, de trazer uma palavra. Meu nome é Mônica Madeira, sou missionária, estou como missionária, né? E estamos aí trazendo uma palavra nessa live de missões, nessa tarde, né? Eu congrego na Igreja Congregacional Independente, aqui do Arsenal São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Vocês que estão aí nas redondezas, quiser fazer uma visita à nossa igreja, né? Se encontra ali no Arsenal, bairro Arsenal, São Gonçalo, Rio de Janeiro, a Olívia Lopes, né? Todos estão convidados, né? E até mesmo de longe, né? Que se conseguirem, por alguma aventura, forem até lá, podem chegar lá, né? Fazer uma visita, adorar o Senhor conosco. Irmãos, nessa oportunidade, nós vamos estar meditando no livro de João 4, tá? João 4, a qual o Senhor assentava no meu coração essa palavra, né? Vamos estar meditando aqui alguns versículos, né? E o Senhor tem algo para falar conosco. Live de missões, né? Eu falei, Senhor, o quê? O que que tu queres falar conosco sobre missões, Espírito Santo, né? O Senhor me direcionou, né, para Jesus e a mulher samaritana, né? A mulher samaritana. Vamos ler alguns versículos e nós vamos estar meditando aqui então. Vamos ler o versículo 23, tá? 24, 25 e 26. Bom, diz assim, João 4, versículo 23. Mas vamos estar meditando em todo o texto, né? Mas vamos ler esses versículos. 23. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adore, em espírito e em verdade. E a mulher disse: Eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse a ela: Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e admiraram de que ele estivesse falando como uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse nada. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede que me diz, o homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, é uma passagem bem conhecida, a mulher samaritana. Mas a Bíblia, ela é o único livro que, quando nós lemos, o autor do livro, ele se encontra presente, o Espírito Santo, né? Ele que inspira, ele fala conosco, e ele nos dá discernimento, ele nos dá entendimento. Você pode ler a palavra do Senhor em várias vezes, mas eu te garanto que em todas as vezes o Espírito Santo ele vai te apontar para algo diferente, para algo novo, para um entendimento, um discernimento diferente. E nesta tarde, né, não é diferente, né? A mulher samaritana, ela era uma mulher, né, já fala samaritana. O povo não falava com o povo judeu não falava com o samaritano. Era um povo misturado, era um povo eh, misturado realmente, idólatra, né? Os judeus não falavam com o povo samaritano. E ali a palavra de Deus fala que o Senhor entendeu os que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, batizava, mais que os discípulos de João. Ainda que Jesus nem batizava, né?
ainda que Jesus mesmo não batizava. Eram os seus discípulos que batizavam. Mesmo assim, quando o Senhor ouviu aquele boato, aqueles boatos, Jesus está batizando, e mais do que os discípulos, começando aquela coisa, aqueles boatos, aquelas contendas, o que que o Senhor fez? O Senhor deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, né? Ele preferiu deixar aquela localidade e foi de novo para a Galiléia, né? E era necessário passar por Samaria. A Bíblia não fala por que que era necessário passar por Samaria, mas no decorrer do texto nós vamos ver o que aconteceu, né? Por ele passar por Samaria. O que aconteceu, o encontro dele com esta mulher. Então nós podemos deduzir que o Senhor, ele tem o tempo certo. O Senhor tem o propósito. O Senhor, ele tem a hora de agir. O Senhor não está com seus olhos fechados, com seus ouvidos agravados, que não possa ouvir. Já começo nessa tarde dizendo para você, não pense que o Senhor não está vendo a sua causa, não está te vendo, não está te socorrendo, que está demorando a vitória. Não pense, porque o Senhor, ele tem o tempo dele. Era necessário ele passar por Samaritana, por Samaria. E nós podemos ver no decorrer o que que aconteceu no decorrer da passada dele por aquele lugar, né? A palavra de Deus vai dizer que ali estava a fonte de Jacó. E Jesus, cansado, assentou-se ali na fonte, né? E era quase a hora sexta. E veio quem? Uma mulher. Samaria tira água. E Jesus ali começa um diálogo com aquela mulher. Ele começa a pedir, dá-me de beber, né? O judeu não falava com o samaritano, mas o Senhor, ele abre um diálogo com aquela mulher. Ele começa a falar com aquela mulher, ele puxa assunto com aquela mulher. Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido para fazer compras, para comprar comida. Então, Jesus ficou ali e ele puxa assunto com aquela mulher. Por quê? Porque o Senhor, ele quebra qualquer preconceito. O Senhor, ele não olha para os preconceitos, ele não olha para a deficiência humana, ele não olha, ele veio para salvar, ele veio para buscar o que havia perdido. Ele não compactua com o pecado, mas ele ama o pecador. E ele busca o quê? Que os pecadores se arrependam. Então, havia um propósito de Jesus se revelar para aquela mulher. Havia um propósito de Jesus. Quem sabe nessa live, quem sabe nesse, você que está vendo essa palavra pelo vídeo, né? Pelo YouTube, quem sabe hoje é o dia que o Senhor quer se revelar a você de uma maneira especial. Quem sabe hoje o Senhor marcou para se revelar a você de uma maneira especial. Aquele dia estava marcado para o Senhor encontrar com aquela mulher. E ele começa então a puxar o assunto, quebrar aquela barreira, quebrar os preconceitos, para chegar até aquela alma, aquela mulher. E aquela mulher então falou: como sendo tu judeu, pode falar comigo, que eu sou samaritana. Os judeus e os samaritanos não se comunicam. Mas Jesus, ele disse: se tu conhecer o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, tu me pediria água e eu daria a água da vida. Olha só como o Senhor começa a se revelar a ela. Primeiro ele pede água, agora ele fala: olha, se você soubesse quem realmente eu sou, você que me pediria água e eu te daria a água da vida. Aquela mulher, então, ela olhou: Senhor, tu não tens nem como tirar a água do poço. O poço é fundo. Como tu fala que vai me dar água viva? Jesus despertou a atenção daquela mulher. Jesus despertou o interesse daquela mulher. E quantas vezes o Senhor, irmãos, às vezes nos desperta com uma pergunta, nos desperta com algo. Muitas vezes o Senhor, né, ele possa ver que a pessoa está adormecida, que a pessoa está,
né? Um pouco parada, fora do propósito de Deus. Quantas vezes o Senhor, ele nos desperta na nossa caminhada? E graças a Deus que ele nos desperta, porque no momento que nós estamos vivendo, muitas coisas têm para tirar nossa atenção, tirar os nossos olhos do Senhor, tirar os nossos olhos do propósito de Deus. Muitas são as coisas que o mundo tem lançado que, se nós não vigiarmos, nós tiramos a nossa atenção daquilo que Deus quer. E aqui o Senhor chama a atenção desta mulher, justamente fala: olha, eu sou aquele que tenho a água da vida. Aquela mulher então falou: ué, mas tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele e os seus filhos, seu gado? Então Jesus falou para aquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. Dentro dele se fará uma fonte que vai jorrar para a água da vida. Ah, é agora que ele chamou a atenção mesmo daquela mulher. Agora mesmo que ele falou: poxa, já pensou? Mesmo ela olhando para o lado material, ele estava falando espiritual, mas ela ainda estava no material. Mas ela vai chegar onde ele quer. E acontece isso com a gente, sabia? Muitas vezes o Senhor já está falando com a gente espiritualmente, e muitas vezes a gente fica no material, a gente fica, entendeu? No raso. Quem sabe essa tarde o Senhor está falando com você e comigo no espiritual. Entenda que o Senhor está falando no âmbito espiritual. Agora, o Senhor, ele teve toda a paciência, todo o cuidado de levar aquela mulher do material para o espiritual. E como estamos falando de missão, na missão nós temos muito isso. Porque na missão você vai encontrar o incrédulo, você vai encontrar a pessoa carente, você vai encontrar o pecador, você vai encontrar aquele que está totalmente destruído, precisando de uma palavra. Você vai encontrar pessoas totalmente no mundo material, elas não têm acesso ao mundo espiritual. E você não vai poder chegar falando: eu sou missionária, eu sou serva de Deus, eu oro, o milagre acontece. E não, não, você vai ter que chegar com humildade, com amor, e você vai ter que conversar com aquela pessoa, puxar assunto. Jesus nos dá uma aula de missão aqui. E você vai ter que levar, aleluia, pelo Espírito Santo, aquela pessoa para o espiritual, para que ela venha então receber do Senhor. Quando Jesus fala que se ela bebesse da água que ele tinha, não ia ter mais sede. Nossa, aquela mulher falou: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não volte mais a ter sede e não venha buscar mais água aqui nesse poço, né? Então, o que que acontece? Ali ele conseguiu chamar a atenção dela e conseguiu fazer com que ela desejasse essa água, desejasse essa água, desejasse beber dessa água. Ali Deus, né? Louvado vá a mulher come desta água. Agora Jesus já viu que é água. Olha que interessante. Já deu, já provocou você na mulher. Nós somos para provocar a sede nas pessoas. A presença do Senhor com o amor, né? Com a humildade, com a palavra. Jesus provocou a sede daquela mulher. A mulher agora está com sede da água. Então, para ela beber a água, o que o Senhor vai fazer agora? Vai tratar da ferida, vai tratar agora do pecado. Agora Jesus sai do assunto da água e fala para aquela mulher diretamente: vai e chama o teu marido. Jesus agora toca na ferida. Jesus agora toca onde tem que ser tocado, porque ninguém vai beber desta água de qualquer maneira, né? O vaso rachado, a água não vai parar, vai cair, não vai ter efeito.
Você já quer água? Conseguir trazer ela para o espiritual, ela já está com sede da água. Agora vamos tratar da ferida? Vai lá, chama teu marido, né? Aí ela, por quê? Jesus não fala só vai lá e chama seu marido. Não, ele fala, vai lá, chama seu marido, tá? Aí a mulher disse, não tenho marido. Aí Jesus continua. Bem que te disseste não ter marido, porque tivesse 5, e agora o que tu tens também não é de verdade seu. Então, o Senhor começa a tocar na ferida, por quê, irmãos? Porque, aleluia, há uma necessidade da cura, da libertação. A ferida, enquanto ela está aberta, né? Dói, se você tocar, dói. Mas aí é na dor que você vai botar o remédio, que você vai curar, que vai cicatrizar. Depois que ela cicatrizar, ela não vai doer mais. Vai servir só de testemunho. E quantas pessoas machucadas, feridas, quantas pessoas, né, irmãos? Aleluia, por aí até mesmo dentro da igreja também. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão feridas, mas o Senhor está pronto para sim curar, para tratar da ferida, mas tem que deixar o Senhor tocar, tem que expor, expor aquela ferida. O Senhor então fala para ela. E aquela mulher entende o quê? Ah, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta, Senhor. Então aquela mulher já começa a olhar ele como um profeta, porque ele falou justamente o que está acontecendo na vida dela. Ele tocou aonde precisava ser curado, precisava ser tocado e transformado. Louvado seja Deus. Então aquela mulher fala: visto que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que é para adorar em Jerusalém. Veja bem, ela agora reconhece ele como profeta e ela já começa a pensar como que ela deveria adorar. Ela já entra no assunto de como eu deveria, aonde eu deveria, o que eu tenho que fazer para adorar o Senhor. Então, é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas querem adorar, estão com sede, querem buscar, mas não sabem como, né? E precisam ter o quê? As feridas curadas, feridas saradas, o pecado confessado, para que possa verdadeiramente adorar em espírito e em verdade, ter uma comunhão com o Senhor. E nós que somos esse canal, essa ponte, a qual vamos levar essas pessoas pelo Espírito Santo a olhar para si, reconhecer seus pecados, pedir perdão e aí sim beber desta água e adorar em espírito e em verdade. Então, ali o Jesus falou para aquela mulher: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte em Jerusalém, nem em Genesi, nem em Geresi, nem em Samaria vocês vão me adorar. Eu quero a adoração em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vós adorais os que não sabeis, né? Mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, o Senhor teve que tocar na ferida. Aquela mulher teve que confessar, né? E a partir dali ela começa então a beber daquela água. Ela começa a ter um desejo de adorar o Senhor, de se consertar com o Senhor, de adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, né? E ali aquela mulher fala, né? E ali o Senhor fala para aquela mulher: Deus é espírito, importa que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. O lugar, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é o estado que você está adorando. Como você está me adorando? Como você está me adorando? Em espírito e em verdade? Como você está me adorando? O importante é o seu estado. Então, Jesus teve que tocar a ferida, teve que mostrar como estava a vida dela, porque como está me adorando? Eu quero que você me ore em espírito e em verdade. Eu tenho água para beber, eu tenho água para te lavar, eu tenho água para jorrar dentro de você.
E aí aquela mulher falou: Eu sei que tu és o Messias, eu sei que o Messias virá, Senhor. Né? E quando ele vier, ele vai anunciar todas essas coisas. Agora chegou o ponto. Jesus agora se revela como Messias. Eu sou o que fala contigo. Veja, o Senhor ele chega puxando o assunto, o Senhor oferece a água, o Senhor toca na ferida para que seja curada, e o Senhor agora se revela como profeta, né? E agora como Messias. Então há etapas. O Senhor não chegou de uma vez falando, e quando nós estamos falando de missão, e a missão é essa, né? Nós irmos anunciar o evangelho, mas temos essa direção do Senhor, né? A direção do Senhor, a qual falar com o pecador, a qual anunciar sua fragilidade, a qual trazer a cura, trazer a libertação, trazer essa água, louvado seja Deus. E eles, pelo Espírito Santo, vão sentir esse desejo, essa sede desta água, essa sede de adorar o Senhor, como aquela mulher tinha. Não sabemos se é para adorar lá, adorar cá, nós estamos esperando o Messias. O Messias chegou, aleluia. E ele já está entre nós. Louvado seja Deus. Você está assistindo essa mensagem? O Messias está entre nós. Aleluia. E ele pergunta: Você tem bebido desta água? Você quer beber desta água? Esta água é a presença dele, é a palavra dele que está sendo jorrada agora em nossos corações. Mas as feridas, aleluia, as feridas, os traumas, né? Muitas vezes pessoas traumatizadas, pecados, aleluia. O Senhor é aquele que tem o poder de perdoar, de transformar e você beber desta água. E você poder ter uma comunhão plena com o Senhor. Ali, aleluia, os discípulos chegaram e agora ali aquela mulher deixa o cântaro dela, aleluia, e vai à cidade anunciar que o Messias estava ali. Ela veio com cântaro material. Agora ela deixou o cântaro material e ela foi agora cheia desta água, cheia da presença do Senhor, com cântaro espiritual, anunciar que o Messias chegou, o Messias está ali. E aqueles homens, aquela cidade, aquele povo veio ter com Jesus, né? Nós costumamos dizer que a samaritana, ela foi, né, uma missionária. Ali ela começou, ela recebeu e depois ela começou a anunciar, a chamar, louvado seja Deus. Saíram, pois, da cidade e foram ver com ele. Entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Então, e ele falou: Uma comida eu tenho para comer, que vós não sabeis. Qual era? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então, aquela mulher, irmãos, aleluia, ela recebe a palavra de Deus. Ela recebe a palavra do Senhor, ela deseja aquela água, ela reconhece como profeta, ela reconhece ele como Messias, ela já sabe agora que ela precisa adorar em espírito e em verdade, e aquela mulher, então, ela ali tem a vida dela mudada. Ela tem ali agora, aleluia, uma mudança. Aleluia. Mulher, creme que a hora vem e que nem este monte, nem Jerusalém adorareis, mas vós vão adorar em sabemos, vós adorais o que não sabeis, porque a salvação vem dos judeus, e a hora é que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. Então, aquela mulher recebeu essa palavra, recebeu esta água, né? Ela recebeu, e ali ela deixou agora o cântaro dela material, e saiu agora o cântaro, ela própria era o cântaro, porque dentro dela já estava essa água viva que estava jorrando para a vida eterna. E agora ela foi na cidade jorrar dessa água, né? Convidar aqueles. Então, irmãos, aleluia, nessa tarde, eu quero dizer que assim como esta mulher samaritana, né? Ela estava ali naquele momento, Deus tem um momento de falar conosco.
E essa tarde Deus marcou conosco. E muitas vezes, né? Aleluia, aquela mulher, ela esperava o Messias, ela sabia que ela não sabia o lugar certo que era para adorar, ela sabia que queria adorar, ela queria adorar, ela esperava o Messias. E quantas vidas querendo adorar a Deus, quantas vidas esperando o Senhor, mas há necessidade de nós sararmos as feridas. O pecado, a ferida, ela tem que vir para fora para ser curada, para essa água lavar, para essa água purificar, porque Jesus é aquele que perdoa, né, os nossos pecados. E aquela mulher, ela estava numa trajetória, já no 5, né, no 5 marido. Então havia nela um vazio muito grande. Porque você pode notar, né, que a pessoa, quando ela tem um vazio muito grande, às vezes um trauma de infância, um abandono dos pais, ou uma rejeição, ou um abandono, ela, o que que acontece? Ela, na vida adulta, ela fica procurando completar aquele vazio. Então, ela pegava o marido, não dava certo, pegava outro, não dava certo, pegava outro. Ela estava procurando preencher o que na vida dela? Talvez estava procurando o amor que ela não teve lá na infância, do passado, do pai dela. Talvez algum problema que ela passou lá na infância dela, que agora, na vida adulta, ela está em busca, em busca, em busca. E muitas vezes faltava o quê? Jesus. Quantas pessoas com esse vazio dentro de si, buscando em pessoas, buscando em coisas, buscando, mas quando Jesus chega, aleluia, e você deixa ele preencher a sua vida, a presença dele, você bebe dessa água, você deixa essa água entrar, que é a presença dele, a palavra dele, você quer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Salvador, que veio para nos religar a Deus novamente, que Jesus é o Filho de Deus, você crê nele, aleluia, deixa essa água, a presença dele entrar na sua vida, esse vazio cessa. Esse vazio cessa e você é curada, você é sarada, você é perdoada, você é preenchida pela presença dele e vai fazer a obra dele. Porque uma coisa muito boa a gente não consegue guardar para nós. A gente vai anunciar. Você vai anunciar. Então, nesta tarde, se você sente na sua alma, se você sente dentro de você um vazio, se você sente que você está sempre errando no mesma coisa, poxa, pegou o marido, não deu certo, pegou o outro, não deu certo, pegou o outro, não deu certo, já estava no quinto e o quinto não era dela também. Prostituição, procurando alguma coisa. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, o vazio é preenchido, o pecado é perdoado e essa água começa a jorrar dentro de nós. E é essa água, e é esse Jesus que está nos convidando nesta tarde para nos enchermos da presença dele. Fazer missão é justamente isso. Você está cheio dessa água e você fazer com que ela venha jorrar. O próprio Jesus falou: se você beber desta água, ela matará a tua sede e se transformará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Essa fonte ela vai jorrar. Você jorra para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. A missão não começa nos Estados Unidos, no Japão, no Portugal. A missão começa dentro da sua casa. Dentro da sua casa começa a missão, você dando testemunho, você jorrando dessa água para os seus. Jorra para os vizinhos, joga para a comunidade, joga para onde você passa. Essa água, ela cura, ela salva, ela liberta. É Jesus. E que nessa tarde, né, nosso cântaro material esteja no lugar dele. E o nosso cântaro espiritual, né? Estejamos cheias da presença do Senhor para jorrar nessas vidas, né? E você que ainda não aceitou Jesus,
Não reconheceu o Senhor, como essa mulher samaritana. Ela passou a reconhecer ele ali, naquele encontro. Ali que o Senhor se revelou a ela: eu sou essa água, eu sou o profeta, eu sou o Messias. Quer beber? Ela quis. Você quer beber dessa água nessa tarde? Fala, eu quero, Senhor. O Senhor está aqui e ele pode preencher todo o vazio dentro da sua alma, te encher com essa água para que você venha ser saciado, venha ser salvo em Cristo Jesus. Ter Jesus como teu Senhor e Salvador. E ele vai preencher dentro de você e curar, te curar aí desses traumas, dessas tristezas, dessas dores, do pecado que você diz que não consegue largar. Mas quando você, eu quero, Jesus, reconhecer a Ti como meu único Salvador, único Senhor, a partir de hoje, essa água vai entrar dentro de você e você vai, sim, ser curado. Suas feridas vão cicatrizar. Amanhã você vai lembrar de tudo, mas como um testemunho, não vai doer, não vai doer, porque o Senhor ele coloca a alegria dele, ele coloca a paz que excede todo entendimento só vem do Senhor. Não vem de dinheiro, não vem de coisas boas, vem do Senhor. A paz que excede todo entendimento. E a nossa salvação da nossa alma. Então, eu te convido nesta tarde a você beber desta água, deixar o Senhor entrar na sua vida. Deixa essa água entrar. Fala com Ele nesta hora. Quero fazer uma pequena oração, bem pequena, para nós estarmos encerrando. Feche os teus olhos. Senhor Jesus amado e querido, Senhor, nesta tarde, nós reconhecemos o Senhor. Ah, Senhor, como portador desta água viva. Tu és a água, Senhor, que mata a nossa sede. Tu és o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, nesse momento, tu possa, Senhor, transbordar dessa água dentro do nosso ser. Curando, Senhor, sim, as feridas. Sarando, Senhor, aleluia, todas as feridas, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão aqui, Pai, estão, Senhor, mergulhados, Senhor. Aleluia, na dor, no sofrimento, nos pecados. Que nessa hora, meu Pai, Teu Espírito Santo venha falar aos corações, às mentes, que esta água venha encher, venha transbordar sobre eles, que eles possam ter suas vidas transformadas, sacia a sede, Senhor, de cada um que está assistindo essa live. Vidas venham ser salvas, renovadas, transformadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Tu és o Messias, a qual, aleluia, veio para nos salvar e virá para nos buscar. Salva, liberta, transforma e nos renova cada dia nesta água, para fazer, Senhor, a tua palavra, a tua vontade, fazer missão, revelar ao mundo que tu és o Senhor. Aleluia, matar a sede, levar esta água, Senhor, àqueles que estão com sede. É o que eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando, meu Pai, essa live de missões, as tuas servas, os missionários que estão no campo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu deixo então essa palavra para os nossos corações nessa tarde. Amém? Saiba, esta água, ela é maravilhosa. Essa água cura, essa água liberta, essa água renova, né? E que nós possamos levar cada dia mais esta água aos necessitados. Beber primeiro, nunca ter falta dela. E para você levar, você precisa ter. Então, não deixe ter falta desta água. Sempre esteja bebendo, se fortalecendo, para que você possa, então, levar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Líbia,